Existem profetas ainda no dia de hoje? Uma grande pergunta, mas nós iremos muito além dessa pergunta. Nós falaremos sobre a diferença entre o ministério profético e o dom de profecia. Y quiero dar las gracias a todos mis hermanos que hablan español, pero esta clase va a ser en portugués, así que declaro que el Padre te va a revelar cada palabra que sale de mi boca. Essa aula vai ser em português e quem fala espanhol, eu acredito que o Espírito Santo vai revelar. Essa aula é muito importante e eu quero dar um alô para todo mundo. Quem estiver online, manda um alô para nós aí. Vai ser tremendo. Olha só, nós vamos falar muito sobre a diferença entre o ministério do profeta e o dom de profecia, o espírito de profecia. Nós vamos falar desses 3 níveis que realmente vai ser impactante. Primeiramente, eu gostaria de afirmar uma palavra bem forte aqui. Os profetas ainda existem. Ainda são partes do corpo de Cristo. E o inimigo tem lutado muito contra o ministério do profeta, e eu acho que essa aula vai ser muito importante por causa disso. Para você entender, vou te explicar. Efésios 4:11 diz assim: porque ele mesmo chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A segunda pessoa que aparece nos 5 ministérios da igreja é o profeta. O profeta está diretamente ligado com a estrutura, com o governo da igreja no dia de hoje. E é a segunda pessoa que aparece. Hoje em dia nós temos o enfoque muito no pastor, mas não era assim nos tempos antigos. Por exemplo, se você lê Atos, quero que você olhe lá, Atos capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Bernabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. E por aí vai. Ou seja, na igreja de Antioquia, no tempo dos Atos dos Apóstolos, essa igreja era fundada em profetas e mestres. O inimigo, desde da igreja primitiva, tem atacado o ministério do profeta. E eu quero que você entenda, é tão importante você saber disso. Porque a Bíblia diz assim: sem profecia, olha só, o povo se perde. Está escrito aqui. Provérbios 29, versículo 18. Aonde não há profecia, o povo se corrompe. Olha o tanto que é importante o ministério profético. Então o inimigo sabe que se não estiver o ministério do profeta na igreja, o povo vai perder o direcionamento, vai perder a direção. Por isso que é importante você entender isso. Provérbios 29, 18. Aonde não há profecia, o povo se corrompe, o povo se perde. Então o inimigo tem feito todo o seu esforço para destruir o ministério do profeta. Por isso que nós vamos ver no Apocalipse que aquela pessoa, aquele espírito demoníaco que vem na igreja para destruir a igreja, para corromper a igreja, ele não se disfarça de mestre, ele não se disfarça de apóstolo, não se disfarça de pastor, não se disfarça de evangelista, mas se disfarça de quê? De profeta, que é o espírito de Jezabel.
É o espírito que vem para eliminar o espírito profético dentro da igreja. Então, quero que você entenda isso. O inimigo tem feito de tudo para destruir a voz profética na igreja. E a voz profética, se você ler o livro de Atos, você vai ficar impressionado. Quantos homens eram profetas? E antes de serem chamados para ser apóstolos, eles eram profetas. Você tem que ler o Novo Testamento, o livro de Atos, para você ver. Antes de ser chamado a ser apóstolo, eram Bernabé, por exemplo, Paulo, eram profetas do Senhor. Ok? Então, versículo importantíssimo na Bíblia. Por que o inimigo faz tanto esforço para destruir o ministério profético? Porque Amós 3,7 diz assim: Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Ou seja, isso foi estabelecido por Deus, que ele não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. A Bíblia diz que Deus procurou um homem que estivesse na brecha, Deus procurou um homem que profetizasse a vontade de Deus. Deus, versículo Amós 3,7, não fará nada Deus na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então, às vezes, nós vemos igrejas que estão em decadência, em morte espiritual, que estão perdendo membros, que estão fechando, que estão desviando, é porque perderam a voz profética. O profeta é aquele que conecta a mensagem do coração de Deus para a igreja. O mestre, por exemplo, é aquele que ele ensina a palavra que já foi escrita e que está revelada. Ele revela aquilo que está dentro da palavra escrita, mas o profeta revela a vontade de Deus para o agora, revela o coração de Deus, revela o que Deus está sentindo, o que Deus está vendo, o que Deus está falando com o povo. Amém? E para você ver que no Novo Testamento existem profetas e eles ainda existem no dia de hoje. Nós temos, por exemplo, Atos capítulo 21, a Bíblia fala de Agabo. Agabo era um profeta do Novo Testamento, como Bernabé, que eu acabei de falar. Atos capítulo 15 diz assim: Judas e Silas eram profetas. Olha aí. Judas e Silas eram profetas. Não era Judas Iscariote, que ele já tinha morrido. Existiam vários Judas na Bíblia. Um profeta do Novo Testamento, do livro de Atos. O outro era Silas, companheiro de Paulo. Se você vê, igual que Antioquia, eles tinham mestres e profetas. Paulo era mestre e era profeta e depois foi chamado a ser apóstolo. Agora, eu quero falar uma coisa que vai afetar a sua vida. Eu quero falar algo que vai afetar o teu ministério. Eu vou te dar um ensino agora, que vai impactar a sua vida. Um ensino que vai abençoar para você poder ter uma visão espiritual de como funciona o ministério profético. Vamos lá? Então é o seguinte, vou começar aqui para vocês. Nós vamos falar dos 3 níveis do profético. 3 níveis do profético. Vamos começar agora. Primeiro nível, quero que você anote aí. Apocalipse 19:10. Preste atenção, Apocalipse 19, versículo 10. Fala assim: o Espírito de Cristo é o Espírito que dá testemunho, é o Espírito, olha só, da profecia. Vamos olhar, vou ler o versículo exato para vocês verem aqui. Apocalipse 19:10. Olha aí. Vou colocar aqui no versículo em português. Que às vezes a minha Bíblia
Sai em espanhol. O espírito da profecia. Então, lá em Apocalipse 19 diz que o espírito da profecia é o espírito. Olha só. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Vou repetir. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Aonde está o espírito de Cristo, ali tem profecia. Eu vou repetir. O testemunho, o que testemunha Cristo, é o espírito da profecia, o Espírito Santo, que é o espírito de profecia. Esse espírito de profecia de Apocalipse capítulo 19 é o Espírito Santo de Deus, através da profecia que dá testemunho de Cristo. Todo lugar onde está o Espírito de Cristo vai fluir o dom, vai fluir a profecia. Então nós vamos entrar aqui nos 3 níveis da profecia. O primeiro nível que eu quero falar, que é esse Apocalipse 19, que é o Espírito da profecia, é o Espírito Santo. Ele pode fazer qualquer cristão, olha só, literalmente qualquer cristão profetizar. E veja um detalhe, aonde o Espírito Santo é derramado, aonde o Espírito Santo é manifestado, aonde o Espírito Santo vem sobre um lugar, sobre os homens, esses homens profetizam. Isso não é coisa nem do Novo Testamento, isso já é coisa do Velho Testamento. Quando o Espírito Santo vinha sobre um homem, ele profetizava. E não importava a situação dele, nem do caráter dele, nada importava. Se o Espírito Santo viesse, ele ia profetizar. Eu quero que você entenda isso. E olha, tem um capítulo fascinante da Bíblia, que é 1 Samuel, capítulo 19. E é o capítulo que fala de quando Saul quis matar Davi. Lembra quando Davi se desviava das lanças que Saul mandou para matá-lo? E Davi desviava para um lado, desviava para o outro e saiu correndo e fugiu. Mical deixou ele fugir. Olha o que aconteceu. Preste muita atenção. Ele foi se refugiar, Davi foi se refugiar na escola de profetas. Samuel foi o profeta Samuel quem instituiu, fez a instituição da escola de profetas. Ele teve pelo menos 4 escolas de profetas, onde os profetas eram treinados. Por que foi criadas as escolas de profetas? Depois de que Ana entregou a Samuel, para ele ser consagrado, para ele morar no templo, para servir o sacerdote, muitas outras mulheres começaram a fazer o mesmo, e aqueles meninos todos foram colocados no que nós chamamos escola de profetas, treinados por Samuel. Davi, depois de sair correndo, de fugir de Saul, ele se refugiou numa escola de profetas. Olha o que aconteceu. Isso aqui é fascinante. Quando Saul continuou perseguindo a Davi, ele mandou mensageiros para procurar Davi, para matar a Davi. Qual era a intenção desses homens? A intenção desses homens era matar. Era procurar Davi para matar, enviado por Saul. Agora preste atenção. Quando esses homens chegaram, quando eles chegaram para pegar a Davi, o que aconteceu? Aquele ambiente de escola de profetas estava tão carregado do Espírito Santo, que aqueles homens que estavam procurando matar Davi começaram a profetizar. Apocalipse 19 diz que o testemunho
de Cristo é o espírito da profecia. E, coincidência, 1 Samuel capítulo 19, quando esses homens foram enviados para matar a Davi, quando eles chegaram no ambiente da escola de profetas, eles começaram a profetizar, independentemente da vida espiritual que eles tinham. Mas o ambiente foi imposto sobre eles. E continuou nosso amigo Saul mandar mais mensageiro. A mesma coisa aconteceu. Começou a profetizar. Depois o que aconteceu? Depois que Saul mandou pessoas mensageiros para procurar Saul para matá-lo, e eles chegaram na escola de profetas e eles começaram a profetizar, Saul disse: eu mesmo vou procurar Davi, porque todo mensageiro que eu mando não volta e não mata Davi, não me traz ele para me matar. Então eu vou lá, porque eu já sei onde está Davi, e eu vou chegar lá naquela escola de profetas e eu vou matar Davi. Quando Saul, com a intenção, olha só, o coração dele era matar Davi. Quando ele chegou na escola de profetas, o mesmo ambiente do Espírito Santo estava lá. Saul se despojou das suas vestes reais e começou a profetizar. A Bíblia fala que ele estava nu. Irmão, tem gente que fica imaginando a Saul nu completamente. Quando a Bíblia chama um rei que onde ele está nu, significa que ele está nas vestimentas interiores. Ele se despojou das vestimentas de rei. Lógico que ele não estava 100% nu. Ele estava somente com a roupa em interior. E diz a Bíblia então que ele começou a profetizar. E até virou um ditado entre o povo: Saul entre os profetas? Ou Saul profetizando entre os profetas? E Saul profetizou. Porque o primeiro nível da profecia é o Espírito de Cristo. O testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Esse mesmo Espírito não mudou. Quando o Espírito Santo é derramado sobre uma igreja, as pessoas começam a profetizar, independentemente do nível espiritual. Por isso que tem pessoas que se confundem. Um dia que o Espírito Santo foi derramado na igreja, uma presença gloriosa do Espírito Santo veio, ela começou a profetizar. Então, às vezes, ela confunde aquele dia e pensa: não, Deus me chamou para ser profeta. Mas não tem porque você profetizou ser profeta. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: um dia eu profetizei, um dia Deus me revelou, um dia Deus me usou, e era num culto glorioso, tremendo, porque o Espírito de Cristo, olha só, o Espírito da profecia, que é o testemunho de Cristo, visitou aquele lugar e a pessoa começou a profetizar. Qualquer pessoa novo convertido, gente sem entender, começa a ter visão. Essa é a manifestação do Espírito Santo. Isso é o que dá testemunho de Cristo. Amém? Então, esse é o primeiro nível. Qualquer cristão que o Espírito Santo venha sobre ele tem a habilidade de profetizar, porque o Espírito Santo está sobre ele e ele vai profetizar. Não significa que ele tem o dom e não significa que ele é profeta. Agora nós vamos ir para outro nível, para você poder entender aqui comigo. Segundo nível que você tem que entender é o nível do dom de profecia, que nós encontramos no 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver 9 dons. Um deles está em plural. Então você vai ver o dom de línguas, interpretação de línguas, profecia. Esses são os 3 dons que tem que ver com o pronunciar palavras direcionadas por Deus. E um deles é a profecia. Preste atenção, o dom de profecia. O que o dom de profecia faz? 1 Coríntios 14, versículo 3, diz assim: que os dons de profecia edifica, exorta e consola. Edifica, consola e exorta. Preste atenção. Todo
aquele que tem o dom de profecia, o nível dele vai chegar até edificar, exortar e consolar. A palavra exortar, preste atenção, a tradução literal no grego não é chamar a atenção. A palavra exortar é a palavra encorajar, animar, levantar. Amém? Então nós podemos dizer que aquele que 1 Coríntios 14, 3 edifica, anima, porque às vezes as pessoas pensam que exortar é puxar a orelha. Não. O dom de profecia não tem a autoridade de repreender. Isso é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. O dom de profecia, biblicamente, 1 Coríntios 14, versículo 3, é para exortar, que significa animar. Então é edificar, animar e consolar. Sempre que você animar as pessoas a fluírem no dom profético, você tem que explicar que ela tem que edificar, ela tem que animar e ela tem que consolar. E existem alguns mitos, algumas coisas que dentro da igreja que tem atrapalhado o fluir dos dons. Eu tenho um seminário inteiro sobre o que se chama Todos Podem Profetizar, que eu gostaria de ensinar. Você pode convidar a gente, nós levamos o material e nós vamos ensinar tudo sobre a profecia, sobre o dom profético, para você começar a profetizar e ativar esse dom dentro da igreja, porque é importantíssimo, é o dom primordial que tem que estar funcionando em todas as igrejas, porque o dom de profecia é o dom mais importante dos 9 dons. E olha o que nós lemos lá em Apocalipse 19, que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, muita gente fala assim, nós não precisamos dos dons do Espírito Santo, só precisamos do fruto do Espírito Santo. Isso é um mito muito ruim, é um ensino muito errado, não é baseado na Bíblia, e muitas igrejas estão ensinando isso. Não procure os dons, procure o fruto do Espírito. É mais importante o fruto do que os dons. Irmão, não existe nenhum versículo na Bíblia que manda você procurar fruto. O fruto você dá automaticamente. Aquilo que você vai produzir. Aquele que é filho de Deus, ele vai ter amor, ele vai ter gozo, ele vai ter paz, ele vai ter paciência, ele vai ter benignidade, ele vai ter bondade, ele vai ter mansidão e ele vai ter domínio próprio. Por quê? Porque ele já está cheio do Espírito Santo. Então, esse mito de vamos procurar o fruto e não os dons está completamente errado. Biblicamente, 1 Coríntios capítulo 14 diz assim, procurar os dons, buscar os dons. E o que nós temos que entender? Que Paulo diz assim, e sobre todos os dons, buscar o dom de profecia. Sobre todos os dons que Paulo mandou nós buscarmos é o dom de profecia. Outro mito, outro ensino que as pessoas ficam ensinando na igreja, que está errado, está um pouco desalinhado do que está escrito na Bíblia. Diz assim, busca o dador, não busque os dons. Busca o dador, não busque os dons. Então a pessoa fica deixando os dons de lado, isso está errado. Busque o dador e busque os dons, porque Paulo disse em 1 Coríntios 14 que nós temos que buscar os dons. E se Deus disse que nós temos que buscar, você tem que anelar esse sonho, você tem que desejar, você tem que procurar, você tem que estar disposto.
As pessoas ficam achando que o dom vai vir assim profetizar e Deus vai te pegar e vai abrir tua boca. Não, você tem que se propor, você tem que se dispor. Eu vou ser usado, é hoje, Deus me usa. E ficar preparado para ser usado. Outro ensino errado dentro da igreja, que ensina assim, pedir os dons espirituais é egoísmo. Não é egoísmo, porque os dons não é para você. Quando que você está pedindo os dons errados? Quando você pede os dons para você se exaltar. Mas os dons, você tem que pedir para Deus os dons para ser usado para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Outro mito, uma coisa que está muito errada dentro da igreja, as pessoas dizem assim, só algumas poucas pessoas especiais foram chamadas a profetizar. Isso está completamente errado, porque a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14, todos podem profetizar. E Paulo diz assim, eu desejo que todos profetizassem. Eu desejo que busquem o dom de profecia. Amém? Então, quando a pessoa tem o dom, nós não estamos falando do espírito de profecia de Apocalipse 19, nós estamos falando do dom de profecia. Ele edifica, ele anima e ele consola. Agora vamos por terceiro nível. Agora vai ser forte. Preste atenção. Terceiro nível do nível profético. Nós falamos no nível 1, espírito da profecia. Todos profetizam num ambiente onde o Espírito Santo se move. 2, o dom da profecia. Quando a pessoa tem o dom, ela profetiza em qualquer tempo, não precisa daquela atmosfera. Amém? E ela é usada para edificar, animar e consolar. A palavra exortar, que você vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, a tradução dela é animar. Ok. Agora o 3. Agora vai ser ótimo. Agora nós vamos entrar no que você mais quer escutar. O ministério do profeta. Efésios 4, versículo 11. Porque ele mesmo, Jesus, ele mesmo, depois da ressurreição, constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele estabeleceu na igreja os 5 ministérios. E olha a importância, o profeta aparece em segundo lugar. Porque o fundamento da igreja está fundamentado nos apóstolos e profetas. Agora preste atenção. Além daqueles 3, edificar, animar e consolar, olha aqui, nós vamos agora, o profeta ele tem mais outros níveis, ele chega a 7 níveis. Além desses 3, ele adverte, corrige, dá direção, 6, olha só. E número 7, transfere, transferência espiritual. Olha só. Vamos lá de novo. 3 níveis do profético. Olha, vou repetir porque tem gente entrando agora rapidinho. Primeiro nível do profético. Todos podem profetizar. Apocalipse 19, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Igual o que aconteceu com Saul, ele entrou no ambiente profético e começou a profetizar. Todo cristão tem a habilidade de profetizar num ambiente profético onde o Espírito Santo se derrama. Número 2. Importantíssimo. O dom de profecia, nós temos que buscar sobre todos os dons, diz a Bíblia, o dom de profecia. Ah, pastor, tem que buscar o fruto, esquece o dom. Isso não é bíblico. Paulo nunca falou para nós buscarmos os frutos, mas mandou nós buscarmos os dons. O fruto você tem que dar naturalmente, porque você está cheio do Espírito Santo. Amém? Nível 3, o profeta, além de edificar, animar e consolar, o que ele faz? Ele adverte, ele corrige, ele dá direção e transfere
carga espiritual, unção, ativação. Essa é a diferença que tem entre um profeta e aquele que tem o dom de profecia. Então, aquele que tem o dom de profecia, ele não foi chamado para corrigir, ele não foi chamado para dar direção, ele não foi chamado para transferir, nem pode transferir. Então, o profeta, ele avisa, ele dá aviso, ele adverte. Aqui não. Lembra de Agabo, quando Agabo falou, não entrem por aí, não vão por aí. Então, esse é um verdadeiro profeta do livro de Atos. Agabo, ele falou, ele advertiu, ele falou, não é para você ir por aí. Amém? Pois você pode ler lá sobre Agabo, que está no Atos capítulo 21, ok? Agora preste atenção. O profeta, ele dá correção. Correção. Você vai convidar um profeta para ir na sua igreja e ele vai trazer correção. Ele vai pôr em ordem. Ele vai remover tudo dentro da igreja. Isso é um verdadeiro profeta. Profeta que traz palavra de Deus. Vai trazer um quebrantamento na igreja. Vai trazer reconciliamento dentro da igreja. Você vai ver gente chorando, pedindo perdão. Você vai ver os ministérios, Deus vai retirar pessoas, Deus vai destapar aquilo que estava coberto. Isso não é trabalho para quem tem dom. Esse é trabalho para quem tem o chamado, o ministério do profeta. Ele traz correção. Uma igreja que não aceita o ministério profético, ela não vai ter correção. Então ela está condenada a se secar e morrer. Porque o profeta, ele traz direção do Espírito, ele traz uma correção. Lógico que com o Espírito amável, com o Espírito de amor, com o Espírito Santo. Amém? E você vai ver o quebrantamento na igreja. E você vai ver muitas igrejas. Eu lembro de uma igreja que toda igreja que a gente vai, Deus faz a gente chama um rebuliço, uma transformação, os ministérios mudam, pessoas, é tão tremendo quando um profeta visita uma igreja, que às vezes algumas pessoas que eram, eu chamo parasitas espirituais, pessoas que estão falando mal, que não estão no mesmo espírito, elas saem na hora, porque Deus traz luz. Então Deus não permite que aquelas pessoas, os lobos, o profeta, ele ilumina, ele revela, não precisa nem falar é você, mas só a palavra que ele está ministrando já descobre tudo que está acontecendo de errado. Os pastores ficam maravilhados. Então esse é o ministério do profeta. E nós precisamos de profeta como Agabo, como Silas, como Judas, que apareceu capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, como aquelas moças, como Felipe, todos os profetas do Novo Testamento. Amém? Então, o que mais que o profeta faz? O profeta, ele transfere. São dois ministérios que são capazes de fazer transferência espiritual. Apóstolos e profetas. Eles são, principalmente o apóstolo, ele tem a capacidade de trazer uma transferência espiritual. Talvez uma pessoa nunca se moveu num fluir sobrenatural. Vem o profeta ou vem o apóstolo e põe a mão nessa pessoa, profetiza sobre essa pessoa, ela recebe a transferência e ela começa a ser usada sobrenaturalmente. Um tempo atrás eu estava numa igreja na Espanha. Aconteceu exatamente isso. Nós levamos poder de Deus sobrenatural, começou a fluir. O pastor nunca tinha feito milagre, Deus nunca tinha usado ele em milagres. Eu pus a mão sobre a cabeça dele. Antes de ir embora, eu falei: eu transfiro esta unção sobre a tua vida, e fui embora. No outro domingo, aquele pastor já começou a fazer milagre. Porque essa é uma unção dos profetas, dos apóstolos, de
transferir. Só apóstolo e profeta pode fazer isso. Então, ainda que ele não tenha o título de apóstolo e profeta, ele é profeta. Amém? Igual eu não tenho título. Certo? Eu tenho discípulos. Não preciso falar nome. Mas eu tenho discípulo. E a mesma coisa, foi transferida a unção. Eu lembro que eu estava num culto de milagres. Esse discípulo nunca tinha operado milagres. E naquele mesmo culto, eu falei, agora você vai vir aqui do meu lado. Vem fazer aqui, ore comigo. O milagre aconteceu, fui embora. Não precisou nem uma semana depois, ele já estava operando milagres. Então, o profeta e o apóstolo, ele tem o poder de transferência de dons, de unção, de revelação. Amém? Agora, para você entender aqui na Bíblia, existem algumas palavras no hebraico para você ver o que é um profeta. A primeira palavra que aparece no hebraico é a palavra nabi. A palavra nabi quer dizer aquele que fala, aquele que a palavra sai da boca dele, aquele que é induzido a falar, amém? Pelo Espírito Santo. E agora você vai gostar. Nabi significa borbulhar. Olha só, aquele que borbulha, aquele que jorra. Uau! O profeta é aquele que a palavra borbulha dentro dele, jorra de dentro dele a palavra. Quem de vocês, eu quero fazer essa pergunta, foi induzido pelo Espírito Santo para falar, e você começou a sentir tudo isso borbulhar, e quando você abriu a boca, começou a jorrar? Esse é o espírito do profeta, amém? Espírito da profecia que está em você. A palavra nabi, e tem que ver com borbulhar, como jorrar, como uma fonte, amém? A outra palavra é roé, R-O-E-W, roé. A palavra roé no hebraico quer dizer a palavra vidente, aquele que vê claramente, mais além do físico. Você lembra de Eliseu, quando ele falou para abrir os olhos do servo dele, e ele começou a ver aquele exército de carros e de carruagens e de anjos, verdade? Então a palavra nabi, a palavra roé, por exemplo, vidente, a palavra vidente, tradução, algumas Bíblias traduzem como profeta. A palavra correta seria vidente, aquele que vê. Ela ocorre 7 vezes. O profeta Samuel, por exemplo, foi chamado vidente. E depois a terceira palavra para profeta é a palavra H-O-Z-E, que é Rose, que significa também vidente. Aparece lá em 1 Coríntios 29 e 29. E, por exemplo, o profeta Natan, o profeta Gade, eles são a palavra Rosé. Agora, por exemplo, quando a Bíblia fala em Josué 13, 22 sobre Balaão, é a palavra Koshem, ou Kosem, K-O-S-E-M, que significa adivinho. Então ele não era profeta. Essa palavra é só usada para falso profeta, Koshem. Ok? Então, a palavra vidente é uma palavra para o homem de Deus. A palavra Koshem, adivinho, é uma palavra usada para falsos profetas. Então, você tem que entender isso. Então, preste atenção. Nabi, aquele que jorra, aquele que borbulha de dentro. A outra palavra é roé, vidente, aquele que vê além do físico. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele escutava aquilo que o rei da Síria falava dentro do seu quarto. O profeta, ele vê tudo. Ou que tem o chamado e o ministério do profeta. E o profeta falso é Koshem, que é a palavra adivinho. Então a palavra vidente, ela é boa, ela é para nós.
E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. O negócio da adivinhação, da vidência falsa, aí como que chama esse aí, o Walter Mercado e toda essa Mãe de Ná, isso é um negócio bilionário, bilhões e bilhões de dólares fluem dentro desse negócio diabólico. E eu quero declarar que nós, nessa geração, vamos pôr esse negócio à falência. Porque nós somos o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros profetas, os verdadeiros videntes, os verdadeiros homens que trazem palavra da boca de Deus, os verdadeiros que podem falar do futuro. Em nome de Jesus, nós temos que reativar esse dom e temos que reativar o ministério, ser reconhecido na igreja, ser abençoado dentro da igreja. Amém? E eu quero deixar uma coisinha bem clara aqui para vocês, vocês vão gostar muito. Para você entender quem é um profeta e quem é um apóstolo. Qual a diferença? O apóstolo é aquele que tem uma carga de Deus e uma missão. Preste atenção. E o profeta é aquele que tem uma carga de Deus e tem uma mensagem para o corpo. Então, meu querido, se o cara se fala assim, eu sou profeta, e ele não tem uma mensagem para o corpo, não é profeta. Ele não tem aquela carga, não é profeta. E você tem que entender também que existe 2 ou 3 níveis de profeta. Existe profeta local, que é o profeta dentro da igreja, ele opera dentro da igreja. Nós temos o profeta regional ou nacional, que ele flui dentro de uma região. E existem profetas internacionais, profetas mundiais, onde Deus revela acontecimentos globais. Amém? Então, todo profeta, ele tem uma mensagem para o corpo. Ele traz uma revelação, uma mensagem que traz um crescimento global dentro da igreja. O apóstolo, ele tem uma carga e ele tem uma missão. Quando você vê um homem que ele é enviado, ele tem uma missão, ele está fazendo algo que foi um comando de Deus, um envio de Deus, então ele tem um chamado apostólico. Amém? Agora, se o homem tem uma mensagem de Deus para o corpo, Deus tem usado esse homem como profeta. E eu vou te dar mais uma aqui para você. A diferença entre um profeta e aquele que tem o dom é que aquele que tem o dom, ele só pode falar aquilo que Deus mandou. E se ele falar alguma coisa dele, não acontece. Então ele escuta Deus e fala aquilo que Deus mandou. Mas o que é profeta, ele vai ouvir a Deus e ele vai falar o que Deus mandar. Mas ele também pode falar por ele mesmo, que Deus assina embaixo. Como Elias falou, por minha palavra não choverá, e não choveu. Não foi Deus que mandou ele falar aquilo. Então o profeta, ele está tão ligado com Deus, que ele fala às vezes, por boca própria as coisas acontecem, Deus assina embaixo. Isso é profeta. E Deus respalda, porque Deus pôs uma autoridade sobre ele. Por isso, cuidado com o profeta, porque o que ele diz acontece. Porque a carga espiritual, a autoridade é muito grande sobre o profeta. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoadíssimo nessa aula. E eu quero que você me escreva, faça perguntas. Se você tiver dúvida, nós vamos continuar fazendo vários vídeos como esse aqui no nosso live.